Senhor presidente, gostaria então que fosse colocado os primeiros desenhos ali. Ah, tá bom, é lá de trás aqui, a vereadora aqui é um pouco ignorante ainda. Vai aprender, né? Eu queria, tá, pode ser esse primeiro, era o outro, mas pode ser esse aí primeiro, sem problema. Eu gostaria que a gente acompanhasse um pouquinho esse vídeo. Leitura labial. Está correndo o tempo lá, então, vamos lá. Vereador Valmir, só um pouquinho, vamos ver, restabelecer o som. Aí eu gostaria de, se fosse possível, restabelecer o tempo, né, senhor presidente, para não ser prejudicado. Beleza, sem problema. Isso acontece, isso aí é que nem neném quando chega em casa a gente diz papai e diz mamãe. Na frente da visita, ele não diz nada, né? Assim é a tecnologia, a mesma coisa. Legal, obrigado. Se tiver problema, nós vamos de outro jeito mesmo, tá? Legal, pessoal, eu vou fazer o seguinte, senhor presidente, vou fazer a fala e depois, se durante a fala recuperar, eu dou uma paradinha sem problema nenhum, eu tento me achar. Pode ser assim, até para não prejudicar também a sessão. Não, isso aí é da hora do requerimento. Tá tudo meio atrapalhado aí, mas vamos lá, vamos acertar. Tem as figurinhas que são as outras, que não é essa aqui que está saindo das ciclovias. Tem um outro conjunto ali. Foi separado, mas tudo bem. Vamos esquecer e vamos fazer certo? Vereador Valmir, vai continuar então? Eu não sei lá o que eles deram sinal lá, senhor presidente. Acho que deu certo. Tá, vamos esquecer, não dá. Tá bom, vamos lá. Senhor presidente, eu estava aqui escutando algumas coisas em relação, por exemplo, ao que foi dito, e tem algumas questões que eu gostaria, o vídeo vamos esquecer, porque eu já vi que o som ali não vai sair legal, não tem problema, a gente deixa ele para uma próxima oportunidade, sem problema. É melhor do que a gente ficar tentando e, de repente, perder o tempo da sessão. É interessante porque agora o pregão é coisa boa. Vocês se lembram do que era dito sobre o pregão aqui dentro dessa casa? O pregão agora virou uma coisa boa, né? Sobre dinheiro em caixa, também agora desapareceu, né? Estava ali provado, tem documentação, tem tudo, desapareceu. É interessante agora. Também tem que ser dito que o governo interino, passageiro, quando entrou, ele não planejou nada, foi enchendo de gente, aí se perdeu. Aí quando ele se perdeu, aí acontece o seguinte, qualquer administrador público sabe, ou pelo menos deveria de saber, que da metade do ano para frente, a coisa aperta mesmo, a coisa aperta. E aí tem que ter economia, tem que ter mais cuidado, não que não deve ter antes, mas aí já deve estar atento para ver o movimento que está acontecendo na economia, etc. Não houve precaução em relação a isso, agora bate o desespero. Agora nós queremos dizer uma coisa aqui para a comunidade brusquense, que
Uma das questões que quando, do primeiro mandato, foi uma questão fundamental, foi trabalhar o dia inteiro. E não adianta dizer, o fórum trabalha à tarde, o não sei o que lá trabalha só à tarde. O dia a dia das pessoas se dá aqui, na prefeitura, é aqui. E as pessoas são prejudicadas assim, não se faz economia assim. Quando a gente está em dificuldade, a gente trabalha mais, a gente busca mais. Então, acho que tem, por exemplo, também foi falado em relação ao orçamento participativo, que era desde 2012, teve acordos com as pessoas, teve problemas também, teve falhas também, mas não existe outra forma melhor do que trazer a participação das pessoas, mesmo com as falhas. Ora, sozinho, organizando sozinho, não funciona, ou se funcionar vai na base do goela abaixo, não é assim? E quando a gente busca a participação das pessoas, pode ter um pouco mais de dificuldade, podem aparecer um pouco mais de problemas, mas o resultado sempre é mais eficiente, porque tem a participação das pessoas. Isso é fundamental. Isso não significa que não vai ter falha. Então eu gostaria de também lembrar, eu lembro que quando lá em 2000 era vereador, e eu falava de FHC ou de governo federal, eles diziam assim, lá na Câmara, não, vamos falar das coisas de Brusque, estás fugindo do assunto sempre. Ora, a gente pode falar do federal e daqui, né? Só que, às vezes, está se exagerando um pouquinho, né? A gente esquece que a gente fica batendo na Dilma, e a gente esquece que o desastre que foi o governo Aécio em Minas. Aliás, hoje, vocês já sabem, né, que se pegar com 450 quilos de cocaína, não é mais crime, né? Não é mais crime, é usuário. Agora é o usuário. Ou vão esconder isso? O desastre que foi esse governo em Minas Gerais. Aí achar que se ele fosse o presidente do Brasil seria diferente, é sonhar muito alto, né? Sonhar muito alto. Então a gente, às vezes, tem que menos um pouquinho, né? Aliás, vi aqui gente reclamando porque tem desemprego, porque tem crise, porque a gente tem que ter sensibilidade, a gente não pode ser cruel, mas fomos cruel essa casa quando negamos 1000 moradias aqui para o pessoal aqui de Brusque. Ou não negamos? Fomos cruéis quando a gente sabe onde é que estão os moradores de rua. Os moradores de rua não estão nas casas onde se diz que é para estar. Isso tem aí 4, 5, 10, sei lá quantos. Os moradores de rua estão na rua. Na margem do rio, eu tirei umas fotos aí para mostrar. Uma hora eu trago, para ver onde é que eles estão. E aí a gente vem falar sensibilidade. A gente tem que falar de sensibilidade, então, de ser sensível onde é próximo a gente, e onde depende da gente. Isso a gente tem que fazer. E eu falo isso aqui com todo, até com todo carinho, né? Posso ter diferença com as coisas que são ditas aqui, falo com carinho, mas a gente tem que pensar assim. Então fica fácil abater no desemprego, na Dilma, no governo federal, e a gente não faz as coisas aqui. Aliás, eu já falei também aqui, que há uma lacuna entre, a gente cobra do governo do município e do governo federal, não é verdade? E o governo do estado nada pelo meio, né? Vai nadando pelo meio, parece que não é responsável por nada. Não só esse, até nós temos que, já falamos tantas e tantas vezes que a gente tem que ver essa coisa da Constituição, da questão de qual é a atribuição de cada um, porque nesse meio aí o governo do estado passa tranquilo. Né? Porque a gente não sabe onde é que é aplicado na saúde, onde que é aplicado na educação, faz como bem entende, manda o dinheiro para onde bem entende, e muitas vezes a gente ainda fica dependendo, né, de ter que estar correndo atrás. Uma outra coisa também, que a gente também tem que ter cuidado, e isso não escutei só hoje, a gente escuta, porque lá se negocia cargo, tem um preço. Aqui em Brusque não teve preço a presidência da Câmara? Eu não estou falando só preço de alguma coisa de dinheiro, não estou falando isso. Eu estou dizendo que tem preço sim, tem apoio, tem preço, ou não tem? Então a gente fica falando de lá como se aqui não se negociou cargos, né? Como se aqui não existisse cargo comissionado, como se aqui fosse tudo anjo.
Vamos um pouquinho mais devagar. Então a gente tem que, nós, e eu tenho defendido isso aqui, independentemente de partido, porque temos muitas diferenças ideológicas, a gente tem que cuidar, porque a gente mesmo se autodesvaloriza, a gente mesmo se autodestrói assim, porque é um tal de generalizar, é um tal de dizer que ninguém presta, que isso não leva a lugar nenhum. Aliás, a gente vive na rua ali, na sociedade, um estresse que se um olhar atravessado para o outro apanha. Então a gente tem que cuidar, né? E a nossa casa tem que prezar para que os partidos sejam fortes, as ideologias sejam fortes, para que tenha menos birutas de aeroporto, né? Agora tem um monte de biruta de aeroporto, vocês já viram? Gente indo para lá, indo para cá, o vento, não sabe para onde vai o vento. Pois é, vai cair, não vai cair, vai tombar, não vai cair, vai voltar, não vai voltar, está tudo assim, aí fica que nem biruta de aeroporto, né? Assim, daqui a pouco, o vento está indo para lá, então nós vamos para lá. Isso não funciona, não é legal isso, não é bom. Não que as pessoas não possam mudar, pode até mudar de partido, mas quando tem convicção, quando tem ideologia, não por conveniência. Eu falo isso de uma forma bem tranquila, porque já fui candidato quando eles diziam assim, eu fui o primeiro candidato em 88, Tuta. Eles diziam, tu és doido, né? Só que agora eles têm certeza, né? Em 88 eu fui, ia ganhar a eleição, podia, mas o pé está no chão. Então a gente tem que ter, na minha avaliação, e falo isso de uma forma bem tranquila, nós temos que fortalecer os partidos, fortalecer as ideologias, fortalecer os pensamentos, dizer assim, quando se olhar para um de nós dizer, esse pensa desse jeito, não pensa desse jeito, né? Hoje uma coisa, amanhã outra, depois da manhã outra, depois da manhã outra. Eu acho isso ruim, Então a gente... penso que nós temos que estar reforçando mais também essas questões, né, ideológicas. Tenho visto também, e feito crítica também, porque também tenho o direito de fazer isso, quando eu digo assim, brincando, e não é tão brincando assim, que a revista Veja está devolvendo o cérebro, né, das pessoas que desistirem de assinar, é para a gente pensar, não é só ironia boba, é para a gente pensar. Saiu na Veja, grande coisa. Saiu na RBS, grande coisa. Os caras que são os maiores sonegadores, então tem que estar se explicando aí, e botam notícia lá, conforme o outro sonegador que patrocina também. Então, e a gente engole isso tudo achando que não tem nada a ver. Outra coisa, não, a questão internacional não tem nada a ver. Eu estava vendo aqui, bem rapidinho. Dizem que o Brasil está quebrado por causa do déficit público, né? Espanha, 5,8%, o déficit. Reino Unido, 5,2%. Portugal, 4,5%. França, 4%. Itália, 3%. Estados Unidos, 2,4%. Brasil, 0,5%. Isso é... Está aqui. É estatística. E aí a gente fica aí. Não, porque o mundo vai acabar. O mundo vai acabar pelo Brasil, né? Que é crise, né? Porque enche o saco, me desculpa. E tem que ser disso, porque tu liga a televisão, né? Parece que o mundo está acabando, parece que todo mundo é estuprador, parece que todo mundo engana todo mundo, parece que todo mundo é corrupto, parece. Porque está assim, a gente conversa com o vizinho, e fora a grande bobagem dos defensores da família que estão preocupados com quem o outro dorme. Isso é uma preocupação danada, né? Porque agora, o Estatuto da Família tiraram até Jesus Cristo da família já, pelo conceito. Então é tanta discussão boba, né? Ao invés de a gente se preocupar com o que as pessoas se alimentam, com o emprego, tá certo? Vamos nos preocupar com isso, isso é correto. Como é que a gente pode fazer melhor a política? Isso. Por exemplo, o dólar. Eu não consegui botar na telinha. 2002, o dólar era R$4. 2015, o dólar está aí, R$4. Só tem uma diferençazinha fundamental. O salário mínimo era $50. Hoje o salário mínimo é $200. Aí quando a imprensa fala, ela não fala isso aqui. Isso aqui não interessa. Então, se a gente não pode esconder problemas que existem, isso é verdade. Mas a gente não pode também enganar, né?
Tem que mostrar o tamanho, não qualquer coisa. Então eu gostaria de estar fazendo essa reflexão. Tinha mais outros dados aqui, né? Mas não dá. Não dá para a gente escutar gente ainda falando em sensibilidade contra o Bolsa Família. Né? Porque tem Bolsa Família, tem Bolsonaro, tem Bolsa para tudo. Não é isso que o pessoal diz? Porque tem Bolsa para tudo. Mas tem Bolsa Empresário também. Ou não tem? Tem empréstimo, dinheiro público, que muito empresário usa bem, é verdade. E muito empresário usa mal, é verdade. Agora pega um pobre coitado de alguém que ganha Bolsa Família, tomando uma cachaçinha na esquina, pronto. É um vagabundo, sem vergonha, essa Bolsa Família está aí, ó, enchendo a cara. Só faz filho, não é assim que a gente escuta por aí? Bobagem. Então, o equívoco, o erro, o abuso e o acerto existem em todos os espaços. Então, a sociedade tem que pensar dos 500 bilhões que foram sonegados de imposto no ano de 2013, contra 67 bilhões, 500 bilhões contra 67 bilhões da corrupção aí que todo mundo fala, e que precisa ser combatida, mas os 500 bilhões também precisam ser combatidos. É isso que a gente está dizendo. Porque a corrupção, ela está na sociedade, tudo isso é resultado da sociedade, então a gente não pode esconder isso. Então não adianta ficar culpando só o governo, só cobrando sim. Agora, tem que cobrar de todo mundo, todos nós temos que fazer a nossa parte. Então isso, se a gente conseguir fazer isso no nosso país e parar de desqualificar o país o tempo inteiro, fazer crítica, sim, para isso existe situação, para isso existe oposição e não tem nenhum problema com isso. Agora, elas têm que estar melhor fundamentadas, não pode ser no eu acho, ou eu li, ou eu vi, porque eu já vi muita coisa que não é bem aquilo que a gente está vendo. Eu já li muita coisa que não é aquilo que a gente está lendo. Se a gente não fizer esse trabalho com a gente mesmo e com as pessoas que estão ao redor da gente, a gente cria uma realidade que não existe, ou piora ela, ou também a gente se engana. Então, eu queria estar fazendo essa reflexão nessa tarde, nessa casa, né, para que a gente também pensasse, o pessoal também que é da mídia, da imprensa, né, que todos nós pensássemos as nossas ações, a forma de a gente exercer o nosso trabalho em cada espaço que a gente tem, e eu acredito que esse esforço comum pode nos ajudar a fazer uma cidade, um estado e um país, e o mundo, né, melhor, porque a gente não é nenhuma ilha. Obrigado, senhor presidente.